capítulo 5, irmãos. Hoje leremos o verso 6 e o verso 19. O verso 6 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 19. Não furtarás. Não furtarás. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor nosso, quando abrimos a Tua palavra para buscar do Senhor a Tua vontade e os Teus ensinamentos, nós clamamos ao Teu socorro mais uma vez. Desvenda os nossos olhos, Senhor. Concede-nos a graça de compreendermos a Tua palavra e assim glorificarmos a Cristo, o Teu Filho, para onde a revelação da antiga aliança perfeitamente aponta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse mandamento, irmãos, não furtarás, distintamente do mandamento que trata sobre adultério, que a pena por esse pecado é a morte. Não havia condenação de morte especificamente pelo pecado de furto no Antigo Testamento, exceto quando havia ou envolvia sequestro com morte e até mesmo quando envolvia algum tipo ou mesmo a ação sexual forçada no meio do processo do roubo. Então, num parâmetro geral, o roubo, o furto em si, tinha penalidades muito claras na Escritura, mas não necessariamente a pena de morte. Isso não torna esse pecado menor do que os outros, em clara expressão bíblica, não é? Essa é uma característica dos inimigos de Deus, não é? Dos ídolos e dos falsos deuses, porque é assim que Satanás se revela. Ele vai usurpar, ele quer tomar aquilo que pertence a Deus, isto é, o próprio Satanás, ele não cria nada, ele é criado por Deus, mas como criatura ele quer tomar aquilo que não pertence a ele. Isso é até mesmo o coração daqueles que Deus criou para a sua própria glória. Então Satanás ele está nitidamente envolvido nesse processo e é parte de um conceito claro, contrário àquilo que Deus havia ensinado. Por outro lado, nós aprendemos num aspecto positivo acerca desse tema, porque o Senhor então nos ensina o respeito à propriedade privada, isto é, se não furtar é uma lei, implica-se que alguma coisa você possui, você tem alguma coisa. Então, primeiro o conceito, você imagina o conceito de alguém que diz que tudo tem de ser comum e que as pessoas, não é, elas têm direito naquilo que é do outro. Isso quebra-se no mandamento que diz não furtarás. A Bíblia reconhece nitidamente que alguma coisa pertence a alguém. E tirar alguma coisa que pertence a alguém é furto, é a quebra da lei de Deus. Mesmo que possa usar o nome de benefício social, ou de igualdade social, ou querer o bem de todos, isso não tem princípio bíblico. Isso é uma outra forma de se quebrar a lei de Deus. Invasão de terras, invasão de propriedades, como se nós tivéssemos o direito sobre aquilo que pertence ao outro. A Bíblia reconhece então o direito do outro de ter, e o direito e o meu papel de preservar o que é do outro, de preservar aquilo que pertence ao outro. Isso é parte fundamental. Ora, quando Deus nos ensina por meio das suas ações, e isso é base para o fundamento do quarto mandamento, quando ele diz
que nós devemos guardar o sétimo dia, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo? Então a base do sábado é a ação divina, como Deus fez. Ora, me parece então que não é estranho pensarmos que o fundamento do trabalho também está no próprio mandamento. Quando ele diz, Deus trabalhou, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo dia. Se nós tomamos como padrão para a guarda do dia do Senhor o que Deus fez na criação, nós também não erramos em tomar como padrão o modo como Deus trabalhou. O modo como Deus trabalhou. Isso é claro e é necessário entender que então nós temos um único Deus, Criador dos céus e da terra, e você tem os ídolos do mundo. O Deus que faz e nos ensina como fazer. Isso é importante pensar porque muitos lugares da Escritura você vai encontrar isso. Você quer um exemplo para sofrer? Veja o exemplo de Cristo. Você quer um exemplo para amar? Veja o exemplo de Cristo. Você quer um exemplo de governar? Veja o exemplo de Cristo. Você quer um exemplo? Veja como Cristo fez. Como Cristo realizou, como Ele praticou. E isso se torna lei. Quando o mandamento diz, não furtarás, Deus nos ensina por meio de uma ação que é o trabalho. É importante porque nós podemos entender que Deus nunca quebra o mandamento não furtarás porque há alguma coisa que não pertence a Ele, há alguma coisa que Ele não seja dono, o que Deus furtaria de alguém. Como Deus poderia furtar se tudo pertence a Ele? Todas as coisas que existem pertencem a Ele. Então, não é nesse sentido que eu estou falando, mas no sentido positivo. Como é o positivo? Deus trabalha, e esse é o padrão que Ele vai dar ao seu povo. O modo como vocês vão adquirir as coisas na vida, o sustento, o trabalho, a manutenção da sua casa é por meio do trabalho. É por isso que, de modo claro, a Escritura, ela não expressamente, mas nos ensina indiretamente, que todo tipo de tentativa de ganhar dinheiro sem trabalhar é pecado. Exceto herança, que é fruto do trabalho dos seus pais ou daqueles que deixaram para você. Toda tentativa de ganhar dinheiro sem trabalho é pecado. Se você quer ensinar ao seu filho a trabalhar, trabalhe. Não é dando um curso sobre trabalho para ele, mas trabalhe. Para que ele aprenda que é por meio do trabalho que o descanso vai fazer sentido e que ele pode sustentar a sua casa. Não há outro meio para fazê-lo. Quando nós usamos esse padrão, e aí eu queria convidá-los, eu vou me deslocar do Antigo Testamento para o Novo Testamento, lá em Efésios, capítulo 4, por favor. Abra sua Bíblia, Efésios 4, verso 28. E parte da argumentação que vou usar para análise desse texto está no livro Teologia Bíblica do Trabalho, de James Hamilton. Ainda não foi traduzido em português essa obra, mas é muito interessante esse material. Então, lá em Efésios, no capítulo 4, verso 28, veja as palavras do apóstolo Paulo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. No capítulo 5, verso 1, por favor, veja as palavras do apóstolo Paulo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ora, perceba que, quando ele diz, não faça isso, faça isto, abandone essa prática e pratique isto, e ele diz, sede imitadores de Deus,
Me parece que está validando o princípio claro usado na criação. Porque se a guarda do sábado está no padrão da própria criação, o princípio do trabalho está também no padrão da própria criação. E isso é tão claro que o próprio Deus, quando cria o homem, coloca-o no jardim e diz que ele deve guardar e cultivar a terra. O trabalho é parte inequívoca da vida humana na sua santidade, na sua integridade, na sua totalidade, é parte da vida humana. Consequentemente, se nós somos imitadores, então nós temos de trabalhar. E aqui o ponto é, entende, irmãos, e isso é fundamental, porque a lei ela tende a ser apenas explícita, e o Senhor lida com o nosso coração nesse tema. Porque assim como a lei diz, não adulterarás, e o judeu ele se pegava apenas ao aspecto externo da lei, e o Senhor diz, se você olhar com olhar impuro, o Senhor então mostra que a coisa ela começa no meu pensamento. Assim também eu tenho que entender o trabalho, porque o trabalho tem que ser qualificado. E entendo por qualificação aqui, não é só trabalhar. Porque eu posso trabalhar, veja irmãos, o indivíduo que sai de casa 3 da manhã para fazer um assalto, ele pode dizer que está trabalhando. É como hoje na nossa sociedade tão louca, que a prostituição, as mulheres que praticam isso, dizem que é a profissão mais antiga do mundo e elas querem carteira assinada. Você entende como o mundo funciona? Eles pervertem o sentido da palavra. O que é o trabalho? O modelo de Deus não é apenas, veja, o modelo de Deus não é apenas trabalhar, mas como trabalhar. Com que propósito trabalhar? Se Deus trabalha, em seis dias ele faz o mundo, e no 7º ele entra, ele descansa, ele aponta para um simples fundamento. Tudo o que eu faço é visando a eternidade. Tudo o que eu faço é visando o sábado. Tudo o que eu faço tem um objetivo, a glória de Deus. Aquele que furtava, não furte mais. Um modelo claro, irmãos, e aí você preste atenção na linguagem do apóstolo Paulo no verso 28, por favor. Veja a expressão, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, aí veja, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, veja só, o que é esse trabalho? Qual é a qualificação desse trabalho? Que característica tem esse trabalho? Eu faço com as próprias mãos. Deus, quando cria um mundo, ele cria por sua palavra. Ele não tem auxílio de ninguém. Ele trabalha só. Tudo o que ele fazia na criação, preste atenção. Gênesis vai dizer, era bom. Era bom. Tudo o que ele fazia era bom. Paulo diz, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Tudo que Deus faz é bom. Interessante que o trabalho dele, não só na criação, mas o trabalho dele também na própria providência é bom. O livro de Gênesis termina assim. Depois que o pecado entra no mundo, e Satanás e o homem tende a perverter a vontade de Deus e a sua obra, Deus governa ainda assim toda a humanidade, a maldade, as intenções dos homens, e quando chega no final do capítulo 50 do livro de Gênesis, quando os irmãos de José, mais uma vez, ao voltar do sepultamento do pai, dizem a José, nosso pai pediu para você nos perdoar. José disse, acaso estou eu no lugar de Deus?
O mal que intentaste a mim, Deus intentou o bem. E interessante que a palavra hebraica é exatamente a mesma. Deus fez o que é bom. Vocês fizeram mal para mim. Tudo que Deus faz é bom. E aí Paulo vai dizer isso lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o quê? Para o que é bom, para o bem. Você entende? O Deus que trabalha não apenas na criação, mas na providência. Tudo o que Ele faz é bom. Não há pecado nas ações divinas. Não há quebra da lei. Há um padrão claro de santidade. Tudo o que Ele faz é bom. Porque Deus é bom. Mas só que não para aí, irmãos. Ele cria o mundo e tudo que Ele faz é bom. Ele pega o homem e a mulher, coloca no jardim e entrega a Ele toda a sua criação para que eles governem e dominem sobre ela. Não havia ainda o necessitado, mas havia a criatura. Não havia ainda o pobre, mas havia ali o homem. E o que Ele fez, Ele deu a ele. Domina sobre ela. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Mas veja o texto, porque isso produz generosidade, e o texto diz, para que tenha com que acudir ao necessitado. As pessoas querem aliviar a consciência com roubo, elas dão aos pobres. As casas, as famílias, as instituições de caridade. Não deveriam fazê-lo. Porque você dá aos necessitados o que você fez com as mãos, fazendo o que é bom. Não é fruto do roubo, o socorro ao pobre, é fruto do que é bom. Não tente justificar, não tente acalmar sua consciência, fazendo o que é injusto e dando parte do que é injusto ao pobre. Porque você não parece com Deus. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ora, o apóstolo Paulo, então, parece-nos que está estabelecendo um padrão claro para como devemos produzir e trabalhar. Mas, por outro lado, também, ele nos ensina um modelo nosso de trabalho a partir do exemplo que o nosso Deus nos concede. E aqui nós vamos analisar rapidamente, irmãos, alguns textos que vão nos ajudar a compreender isso, não é? Porque Paulo vai dizer, mostrar o que eu tenho de tirar e o que eu tenho de fazer. O que é que a lei proíbe? O furto. O que é que ela manda? O trabalho. O que é que a lei proíbe? O furto. Eu não vou enricar se não for por meio do trabalho. Esse é o meio que eu tenho de enricar, é trabalhando. Qual o meio que o incrédulo, que o homem que não teme a Deus, que o idólatra faz? Ele vai roubar. Isso é tirar o fruto do trabalho do outro, entende? Tirar o fruto do trabalho do outro. Veja só, e aqui eu quero fazer um parênteses importante, irmãos. Você sabe a diferença do cristianismo para o socialismo? Está exatamente aqui. Aqui, a liberdade de imitar a Deus e seguir os seus mandamentos, e de trabalhar, e de produzir, e de fazer o que é bom, é que produz generosidade.
você dá ao necessitado. Enquanto o Estado, dentro de uma estrutura socialista, o que é que ele quer? Ele quer tirar de você por lei. Ele não produz generosidade. Ele quer arrancar por lei o que é seu, porque ele quer ser o senhor da tua consciência. E de maneira estranha, eles citam até mesmo alguns socialistas que se chamam cristãos, até usam esse tipo de argumento quando vão citar o livro de Atos, por exemplo. Quando eles falam, veja lá, eles tinham tudo em comum. Mas deixa eu pegar um exemplo para você entender o que é que eu estou falando. Ananias e Safira, o mais drástico deles. Eles são mortos diante de Pedro, porque pecaram contra o Senhor. E Pedro disse o seguinte a eles: o terreno era seu, você podia ficar com ele, podia ter vendido e retido tudo para você, é seu, mas você disse que daria parte dele e mentiu. Você foi hipócrita. Era seu e você deveria e poderia ficar com ele. Ali em nenhum momento ele está sendo obrigado a dar o que tinha. Ele prometeu e falou que faria assim. E foi hipócrita diante da igreja e diante do Senhor. O trabalho produz generosidade. Da mesma forma, então, o trabalho, como Deus ordena, ele é feito de modo honesto. Veja só, irmãos, é o trabalho honesto. Inclui toda a forma moral de vida, de trabalho, todo o ganho lícito, tudo aquilo que está dentro e de acordo com a lei e com a palavra de Deus. O roubo produz o contrário, o trabalho desonesto e egoísmo. O trabalho como Deus ordena, ele produz honestidade no trabalho e generosidade na contribuição. E generosidade na maneira de ofertar e de socorrer e de ajudar aos outros. Entenda o que Paulo quer dizer com isso, irmãos, ainda na outra carta, na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 4, por favor. Verso 11 e 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12. Deixa eu pegar do verso 9 em diante para ficar mais claro. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. O que é trabalhar com as próprias mãos? É não depender dos outros. Interessante. O sistema pecaminoso que nós vivemos é assim. O governo aumenta os impostos para poder ter mais dinheiro. E ele corta as tuas pernas. E você fica rastejando porque tem que pagar muitos impostos. E aí ele vai e estende a mão para você com a caridade dele, dizendo, está aqui uma ajuda para você educar os seus filhos, está aqui uma ajuda para você fazer isso e para aquilo outro, e ele vai ser aquele que socorre a sua vida.
E aí o indivíduo diz, se não for o governo, eu estou perdido. É nada, antes ele cortou minha perna. Antes ele me explorou, tirando o meu recurso por meio de excessivo imposto. Por que isso? Veja o que o texto diz, e nada venhais a precisar. Eu não posso ser extremado e dizer que o Bolsa Família não tem algum valor. Seria desonesto da minha parte não acreditar que socorreu pessoas que de fato estavam vivendo numa faixa de miséria muito grande. Isso é inequívoco. Mas o crente, ele deve buscar não depender do governo. O crente precisa aprender a trabalhar. Os ímpios vão fazer assim. Os que conhecem ao Senhor vão trabalhar. Fazendo com as próprias mãos. Veja que imagem interessante. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. E aí veja o detalhe. Isso não é um conselho não. Paulo diz, como vos ordenamos. Porque assim como Deus fez, assim devemos fazer. Trabalhar com as próprias mãos. E eu sei que muitos jovens anseiam muito, e tem muitos que estudam muito para entrar no concurso público. E acho que é um erro dizer que não é um benefício, não é bom. Eu não vou dizer que não seja bom trabalhar para o governo em algumas áreas, principalmente na área da justiça, que é aquilo que deveria apenas o governo proceder no seu trabalho. Mas, certamente, o espírito nosso é o seguinte, nós queremos chegar no estágio de trabalho onde eu não precise trabalhar muito e ganhar muito dinheiro. O que eu quero é eu chegar num momento onde eu trabalhe pouco e ganhe muito dinheiro. Esse é o objetivo da minha vida. Irmãos, o trabalho é uma ordenança bíblica, trabalhar com as próprias mãos. Mas, infelizmente, nós vivemos num país onde o trabalho não é dignificado, não é valorizado, onde cada emprego recebe valores, cada trabalho tem uma discrepância absurda de valores. Então, para um indivíduo manter sua casa, ele não tem só que trabalhar, ele tem que trabalhar excessivamente. Ele tem que ter 3 empregos, trabalhar 3 horários fora de casa para manter sua casa. Isso é fruto de um país onde nós que defendemos essa estrutura não entendemos. O que eles estão propondo para nós é isso, vocês pagam muitos impostos. E aí eu digo assim, isso é fruto do capitalismo, por isso que eu tenho que trabalhar muito. Não, é porque você paga muito imposto. Eu não estou querendo rebeldia com pagar imposto. Você vai pagar como é devido. Não estou, em hipótese alguma, aqui pregando rebeldia, não pagar imposto. Mas é um sistema onde a estrutura funciona assim. Infelizmente, não é como a Bíblia ensina na prática. Por favor, outro texto que o apóstolo Paulo ainda nos ensina sobre esse tema. Veja, 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, verso 14, veja as palavras dele. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Veja, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e vocês devem ser longânimos para com todos. Paulo diz, irmãos, e a palavra ali insubmissos, irmãos, literalmente, a palavra insubmisso significa os que vivem uma vida ociosa. Os que vivem uma vida ociosa. Vocês devem admoestar os que não trabalham,
O insubmisso aqui é que não faz aquilo que é ordenado. Irmão, se alguém que não trabalha na congregação, ele precisa trabalhar. Se ele pode trabalhar, se ele tem condições de trabalhar, ele precisa trabalhar. Não pode ser pesado aos outros. Porque essa é uma maneira de furtar também. É receber sem trabalhar, seja da forma que for. Vai acontecendo na nossa geração, jovens que vão ficando em casa 25, 26, 27, 28, 29 anos, os pais sustentam, e ele vive a vida de um adolescente com tempo de já ter a sua própria família. E aí são esses que têm um discurso contra o Estado, que é contra o Estado de pagar imposto, e ele é mantido pelo pai e pela mãe. A incoerência da caminhada é essa. Porque eu sou contra os impostos, contra... E está em casa desde todo o tempo sendo sustentado pelo pai e pela mãe, e não trabalha. Não funciona. O Senhor diz que nós devemos trabalhar com as próprias mãos. Por favor, ainda, veja o argumento do apóstolo Paulo no outro texto, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, por favor. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6 em diante. 6 em diante, diz assim a palavra de Deus. Nós vos ordenamos, irmãos, veja aqui como Paulo é, ordenança. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito. Paulo está dizendo, ora, eu tinha o direito de receber, ele está dizendo, mas, veja bem, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Veja a implicação do pão que se ganha com a própria mão. E não se canse de fazer o bem. Com o que você ganha, você faz o bem. Esse é o modelo que é estabelecido pelo Senhor. Esse é o padrão que o Senhor ordena na sua palavra. Filhos, preste atenção nisso. Desde cedo aprendam a trabalhar. Nós pecamos muito como pais, eu diria isso confessando mesmo os meus pecados, quando não ensinamos nossos filhos desde cedo a trabalhar. Desde cedo a trabalhar. Eu não estou falando trabalhar para receber salário, não, necessariamente. Até que seja em casa, o que for. Mas nós fazemos tudo por eles.
E é interessante, irmãos, e nós lutamos contra uma sociedade socialista, e em casa nós estamos criando um comunista. É exatamente assim que funciona. Em casa nós estamos criando um comunista que ama acordar meio-dia, ganhar dinheiro sem trabalhar. Nós somos da bandeira da direita e levantamos a bandeira da esquerda dentro de casa. Somos como o governo paternalista. Não ensinamos os nossos filhos a trabalhar. E depois perguntamos por que eles não trabalham. Por que não trabalham? Concluindo, se tem um exemplo na criação que talvez não convença você de que esse é o padrão de Deus, eu vou te dar um exemplo da redenção. Porque assim como o sábado, o Senhor diz que nós devemos trabalhar 6 dias, descansar no 7º. Ele diz também em Deuteronômio que porque Ele nos libertou do cativeiro egípcio, nós devemos guardar o sábado. Tanto a guarda do sábado está ligada ao trabalho da criação, quanto ao trabalho da redenção. Então veja o que diz a Escritura em Isaías, no capítulo 53, por favor. Isaías 53. A partir do verso 10 diz assim a palavra de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do quê? Do penoso trabalho de sua alma. Ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, isto é, com seu trabalho, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele fez tudo com as próprias mãos. Quando ele viu o fruto do seu trabalho, ele entregou não aos pobres, não, aos mortos, aos perdidos, aos que não tinham o que comer, o que beber. Então, com o fruto do seu trabalho, ele disse: todos vós que tendes sede e fome, mas não tem dinheiro, vinde, comprai, comei e bebei sem dinheiro e sem preço. O fruto do meu trabalho é teu. Essa é a nossa salvação. E nós somos imitadores de Deus, como filhos amados. O que fazemos com o que ganhamos, irmãos? O que fazemos com o que ganhamos? Eu já citei isso em outro momento. Thomas Boston usa uma estrutura bem interessante. Ele fala da frugalidade da vida, e eu quero só usar o exemplo dele para que vocês entendam o que deveríamos fazer com o nosso recurso. Ele divide em 4 aspectos. Ele diz: primeiro, uma vida frugal é o que você ganha que dá dignidade à sua família. Segundo, você pode ter um tempo de lazer com a sua família. Terceiro, você pode ter uma poupança. E quarto, você socorre os pobres.
Organize o seu orçamento dessa forma. Provérbios de Salomão, na sua sabedoria, disse que nós economizamos e nós poupamos quando o que nós temos é dado aos necessitados. Thomas Boston diz, essa é a melhor forma de economizar, é socorrer ao pobre. É socorrer ao pobre. Porque se no fim nós não fizermos isso, nós trabalharemos como Deus mandou, nós faremos com as próprias mãos o que é bom, mas não fecharemos o ciclo, nós não ajudaremos o necessitado, como Ele fez na criação e como Ele fez na redenção. O que nós temos feito com o nosso recurso e com o nosso trabalho? Certamente, o nosso trabalho precisa manifestar a glória do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra, pela oportunidade de podermos meditar sobre verdades tão importantes como essa. Como é necessário, Senhor Deus, não apenas praticarmos isso e vivermos isso, mas ensinarmos aos nossos filhos isso. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E por meio da Tua palavra exposta nessa manhã, e os meus pecados e o pecado dos meus irmãos expostos, ajuda-nos, porque nós somos necessitados e o fruto do Teu trabalho é a nossa esperança. A riqueza do que o Senhor nos dá. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que era rico se fez pobre, para que nós que somos pobres fôssemos feitos ricos. Ensina-nos a viver assim, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, mais uma vez. Nós cantaremos o Salmo de número